Graça e paz, irmão. É uma alegria estar aqui com os amados para mais uma vez sermos ouvintes da palavra de Deus através do Espírito Santo. Sabemos que a Bíblia Sagrada ela é viva, ela é infalível. Por que viva? Porque ela produz vida aos que creem. Então nós devemos realmente levar a sério o que a Bíblia Sagrada tem para nós. Ler ou ouvir, crer e obedecer deixa a pessoa feliz. Nós estamos vivendo uma época em que o assunto na mídia é só vírus e vacina. Agora foi aprovada 3 vacinas hoje, então vai começar a tranquilidade das pessoas, né? Vai começar a tranquilidade, mas não existe tranquilidade se não tivermos a vacina que Deus mandou para nos livrar da condenação eterna. Essas vacinas que o homem produz, elas até livram a pessoa de determinada enfermidade, mas aquela que Deus enviou ao mundo não foi com interesse financeiro, não. Foi por amor, como está escrito aqui no Evangelho segundo João, capítulo 3, versos 16 e 17. 3 do Evangelho segundo João, 16 e 17. Está aqui mostrando para nós que Deus enviou Jesus porque Ele nos ama. Será que as vacinas que vêm é por amor ou como é que será que é? Eu não sei. Não sei. Eu sei que quando as pessoas me perguntam, eu recebi uma ligação dos Estados Unidos querendo saber, pastor, devo tomar ou não? O que é isso, menina? Você quer me complicar? Claro, toma sim. Toma porque você já tomou a importante vacina que Deus enviou. Então, toma isso aí também. Então está escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós te agradecemos, Pai amado e querido, o privilégio glorioso de nos conceder o privilégio de ter estes amados irmãos ouvindo a Tua palavra, ter a Tua palavra na nossa própria língua, ter aqueles que estão conectados, perto, de longe, que eles tenham desejo de serem Teus filhos para serem felizes de verdade.
Nós te agradecemos, Pai querido e amado, porque o Espírito Santo vai falar conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Então, vacina contra o vírus vai ter a partir de quarta-feira. Já os irmãos podem, entrar na fila e tal. Mas eu aconselho que não deixe esta vacina de lado. Porque esta que Cristo enviou, que Deus enviou através de Jesus, esta traz não só felicidades aqui neste mundo, como no futuro morar com Ele lá. Coisa que a vacina que o laboratório fabrica vai trazer alívio momentâneo para as pessoas, não é? Muita gente está esperando, claro, muita gente está esperando. Principalmente aqueles que não conhecem o Salmo 121, de 1 a 5 ali, se a pessoa tivesse, ela não estaria tão ansiosa para essa vacina. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Graças a Deus, Ele é que nos guarda, não é? Mas devemos obedecer à lei do país, porque Ele deixou na Bíblia Sagrada, no capítulo 13 de Romanos, de 1 a 3. Então ali tem o recado que é para obedecermos à lei do país. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela. Então, quem resiste à autoridade traz condenação sobre si mesmo, né? Então, esse presente que Deus mandou para nós, Jesus estava tratando aqui com Nicodemos, que era um homem muito importante na época, né? E ele queria saber como que podia ser salvo aqui. Jesus então mostrou que Deus enviou ele, Jesus, para salvar, que não era religião, não era prática humana, não. E Nicodemos queria saber como Jesus ia nos salvar. Aí ele disse no versículo 14, você conhece a história dos judeus, você conhece a retirada dos judeus lá do Egito, o que aconteceu naquela jornada. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então ali ele mostrou para Nicodemos, lá o povo estava murmurando, o povo estava realmente ofendendo a Deus através da murmuração, porque a murmuração ofende a Deus, ainda está em vigor, tá? Murmurar, toda murmuração é contra Deus.
Não existe murmuração que não seja contra Deus. Então, Deus enviou ali aquelas cobras venenosas, que pode ser o vírus, não é? Aquelas cobras venenosas para cuidar daquele povo reclamão, povo que não estava satisfeito com nada. Não está tendo muita diferença com hoje, não. Hoje o povo não está contente com nada. Aquele povo tinha alimento que Deus enviava, aquele povo tinha cuidados especiais, aquele povo não estava agradecido, que não mudou muito, não é? Com hoje. Então Deus enviou aquela praga para resolver aquele problema material. Tá certo? A vacina que nós estamos vendo vai resolver o problema físico das pessoas. Aqui foi a mesma coisa. Deus permitiu, então, que viessem aquelas cobras para castigar aquele povo que estava murmurando, e o povo gritou. Deus está esperando que as pessoas gritem socorro para Ele, mas o povo não busca. Deus está esperando que através desse vírus as pessoas se voltem para Ele. Como aquele povo se voltou para Deus. Pediram para Moisés, ore a Deus, porque nós vamos morrer todo mundo aqui nesse deserto. Porque naquele tempo tinha que ser através do sacerdote. Ninguém podia ir a Deus sem passar pelo intermediário, que era o sacerdote. Então, Deus falou para Moisés fazer ali uma serpente de bronze, pendurar numa madeira, subir num lugar alto para o povo ouvir, porque era muita gente, e falar para aquele povo: olha, assim diz o Senhor, não sou eu. Assim diz o Senhor: todo aquele que for picado pela cobra venenosa vai olhar para a serpente de bronze e vai sarar, não vai morrer. Então teve um recurso ali. Muita gente que era picada pela cobra ia lá, olhava e sarava. Mas muita gente morreu. Muita gente. Coisa de 10 mil pessoas morreram, porque era muita gente. E aí, por que eles morreram? O remédio de Deus não funcionou? Não, eles não acreditavam que olhando para uma serpente de bronze iam sarar, ficar livre do veneno da víbora e não ia morrer. Isso é conversa, o que é isso? Vou olhar para uma serpente de bronze. É a mesma coisa de hoje. Mesma coisa. E eles morriam por incredulidade. Então Jesus veio para resolver o problema espiritual da pessoa. Ele veio com a missão de salvar a pessoa do fogo eterno. Porque Deus ama as pessoas. Ele ama todas as pessoas. Quem pensa que não tem ninguém que ama a Ele, pode lembrar que tem Deus que ama. Deus ama até a pessoa chegar realmente a deixar este mundo. Ele está esperando. Ele está aguardando o retorno das pessoas. Então Jesus mostrou para Nicodemos que ele ia resolver o problema espiritual. Para poder a pessoa entrar no reino de Deus, ela precisava nascer de novo. E Jesus ia ser levantado numa cruz, como ele foi, para que na hora que ele estivesse sendo levantado, ele atrairia todas as pessoas. Para que aqueles que acreditassem e acreditam, ficam livres do pecado que é
o que mata as pessoas espiritualmente. Então, o pecado é adâmico, não é o pecado de deixar cair um copo e quebrar, não é o pecado de... Não, é o pecado adâmico, que não depende da pessoa para ser pecadora, ela já nasce pecadora. O homem comete o pecado, ele é pecador, não porque ele peca, ele peca porque ele é pecador, já nasceu pecador. Então Jesus veio com essa missão, e para isso ele ia ser levantado na cruz. E naquela cruz, quando ele foi levantado, ele atraiu toda a geração. Mas as pessoas não acreditam, buscam socorro no homem, socorro nas coisas que o homem produz, na religião, na igreja. Então ele deixa o principal. E aí, com todo o esforço, com todo o sacrifício que fazem, ainda vão sofrer mais. Então a gente fica pensando, hoje está diferente daquele tempo? Não, está igual. Está igual. As pessoas não creem que o único remédio para livrá-las do pecado, da condenação e da morte, é ser atraída no corpo de Cristo, é acreditar que foi atraída, que foi crucificada, que morreu com Ele, na morte ela é justificada do pecado. Então, hoje está em vigor ainda, está e vai estar até Jesus voltar. Está em vigor, o processo divino vai ser esse. Então Jesus faz mais do que as vacinas que virão. É abençoada uma pessoa que nasce de novo com a bênção da tranquilidade. Tranquilidade porque vai morar no céu. Quem toma vacina vai ficar, claro, livre do processo do vírus, mas não vai morar no céu se ela ficar só com a vacina do homem. Então ela precisa nascer de novo, acreditar que foi atraída no corpo de Cristo. E aí Deus dá um conselho para elas. Em Isaías 55, verso 6, o que está escrito lá? Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor Jesus enquanto se pode achar. Senhor aí na Bíblia é Cristo. Por que enquanto se pode achar? Porque a morte pode te surpreender e você não ter mais tempo. Ou perder a memória. Nós estamos vivendo uma época de muita perca de memória. Antes era só idoso que perdia a memória. Hoje, jovens estão perdendo a memória. Eu não sei porquê, o médico não me explicou, mas ele falou, pastor, muitos jovens têm ido no meu consultório porque estão perdendo a memória. Então, se perder a memória, perdeu a oportunidade. Então, busque o Senhor enquanto se pode achar. Mas como eu vou buscar? Acreditando que Ele te atraiu no corpo dele, está escrito na Bíblia, não erre. Está escrito que se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Foi Jesus que falou. Nós estamos incentivando isso, estamos falando, porque estamos vendo que a cada momento está mais difícil para as pessoas se voltarem para Ele. Por quê? Por causa da soberba religiosa.
Quando a gente lê, por exemplo, Oséias 5,15, eu fico pensando, realmente, Senhor, é difícil. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Estando angustiado de madrugada, beleza, né? Eu fico olhando esse texto, fico pensando, Deus é maravilhoso, Ele espera a pessoa. Feliz aqueles que caem em si e busquem o Senhor. Estando aflito, não busque socorro humano. Está aflito, busque o Senhor em oração. Então, quando nós lemos Provérbios 17, Provérbios 8, 17 em diante, eu quero ler na minha versão aqui para os irmãos verem. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Então não é só a alegria por estar livre da condenação, não. Ele tem tudo, mas depende de buscá-lo. Depende da obediência, Ele está esperando buscar-me. Você está triste? Busque o Senhor. Está com um problema sério? Busque o Senhor. Ele é a solução. Jesus Cristo é todo-poderoso. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está sempre pronto para nos dar a fé, desde que clamemos a Ele. Ele é o autor da fé. Se clamarmos a Jesus, Jesus amado, tem misericórdia, me dá fé para mim crer que Cristo me atraiu no corpo dele. Mas para que você quer? Não sei. Só sei isso. Você gosta do mundo? Eu gosto, né? Tem tanta coisa boa. Vai que o céu não existe, né? Eu perco tudo aqui, né? É isso que as pessoas pensam? Por isso que não tem uma vida decente que agrade a Deus. Está de olho na pastaria do lado. E o diabo é terrível. Ele é terrível, ele impede as pessoas. Ele cega as pessoas para esta bênção gloriosa que a Bíblia está oferecendo aqui. Ele é terrível. Quando a gente lê lá em 2 Coríntios 4, 3 e 4, com bastante raciocínio, nós vemos que ele é terrível. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele cegou. Como é que ele cegou? Mostrando as coisas do mundo
Aquilo que ele tentou fazer com Cristo Jesus, ele não conseguiu. Ele não conseguiu, não. Ele não conseguiu, Jesus, transformar a pedra em pão para mostrar para ele. Por quê? Seria um orgulho. Seria uma soberba de Jesus. Claro que Jesus podia, muito bem, transformou tantas vezes pães para alimentar tanta gente. Não ia poder fazer aquilo? Claro. Mas ele não quis glória para ele. Infeliz a pessoa que quer glória para si. Toda honra e toda glória tem que ser dele. Tá? Por isso que o modo de achar esse Deus maravilhoso, que está esperando as pessoas, então é esse. Buscar de todo o coração. Por quê? Porque sem o novo nascimento a pessoa vai para o inferno. Nós tratamos disso constantemente porque é muito importante. Então, precisa saber como nascer de novo. Mas tem que haver realmente uma substituição do mundo que traz tantos enfeites para nós com a promessa de Deus. Deus promete. Por isso que muita gente não aguenta. Deus promete as coisas. Claro que quanto mais fiel a pessoa é para com Deus, mais ela ganha fé para saber que Deus é verdadeiro, que Cristo cumpriu o que prometeu. Quanta gente duvida, quanta gente morreu lá de picada de cobra, quanta gente está indo para o inferno mesmo depois de 2000 anos, Jesus ter vindo por amor que Deus tem por elas, mas elas não querem, não quiseram e não querem, e com isso vão ter que morar com o diabo. Não é o que nós queremos. Não. Nós queríamos de todo o coração que as pessoas tivessem certeza de que Cristo cumpriu. Isso é que é fé e revelação. Certeza não. Eu estou livre da condenação porque creio que Cristo me atraiu no corpo dele. Nada disso que o diabo oferece pode tirar esta fé da pessoa que tem convicção. Agora, não conhecendo as Escrituras, ela cai em tantos erros. Tantos erros. Mateus 22, 29, Jesus falou que as pessoas caem em tantos erros por essa dificuldade. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O erro das pessoas é esse, não tem prazer em ler a Bíblia, não tem tempo para ler a Bíblia, né? É a desculpa das pessoas, mas ele sabe que tem. E como é que nós vamos acreditar em Jesus Cristo sem conhecê-lo? Romanos 10, 17. Como é que eu vou ter fé para crer em Cristo se eu não o conheço? Não li a biografia dele, não sei quem ele foi, não sei quem ele é. Como é que eu vou crer numa pessoa dessa? E assim a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então é isso. As pessoas perdem a grande oportunidade. Grande oportunidade. O tempo passa tão rápido. Quando perdeu o principal.
não perca o principal, por favor. Veja lá a vacina que você vai tomar, tudo bem, etc. Veja lá o que... Mas não descuide. Não descuide enquanto você não tiver certeza de que nasceu de novo. Porque enquanto tiver dúvida, não nasceu de novo. Precisa ter certeza. E a certeza vem por conhecermos o nosso Salvador e o nosso Senhor Jesus Cristo, através de lermos a biografia dele. Está aí tudo o que ele fez. Então eu fico desejoso de que essas crianças, de que vocês, quando eu falo pais, traz as crianças para ouvirem, é por isso. O que eu tenho com isso? Eu amo vocês, é isso. Eu amo com o amor que Deus me deu, Romanos 5,5. Não amo com qualquer amor, não. Eu amo. Muita gente me tem por carrasco, mas não, eu sou amor. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, graças a Deus que quem nasce de novo tem o Espírito Santo e o amor de Deus. E esse amor de Deus estende-se para os irmãos, família, para os irmãos. A família de Deus é os amados. A minha família é vocês. Tá certo? Então é isso que me dá coragem de continuar tratando com tantas afrontas que nós recebemos. Mas Cristo merece tudo mais. Olhando para Jesus, a gente ganha fé para passar por cima das coisinhas que aparecem. Por quê? Porque ele sofreu muito mais. Não é olhar para uma figura dele. Não, é pensar o que ele sofreu por mim, sem merecer nada. Será que eu vou desistir por causa de qualquer coisa? Não. Não. Então, meus amados, o que eu quero é que vocês sejam felizes. E para ser feliz, Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então esse é feliz. Lê ou ouve, né? Porque tem pessoas que não sabem ler. Bem-aventurado, é feliz. Ouve. Quem ouve por aqui, desce para o coração. Até aquele que ouve por aqui, sai por aqui. Isso aí não adianta nada. Porque quem ouve, vem para o coração, volta para a boca. Vai confessar. Estou crucificado com Cristo. Por quê? Porque está escrito na Bíblia Sagrada. E o que é a Bíblia Sagrada? É a palavra de Deus. É isso que te sustenta. Jesus falou lá no capítulo 4 de Mateus, verso 4. Isso é que nos sustenta a fé. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você está muito preocupado com a comida. Você está muito preocupado em jantar, almoçar, etc, etc. Mas isso não é suficiente. Não. É preciso se alimentar da palavra de Deus. Tá? Se alimentar é ler, crer e pôr em prática. Não é ler porque o pastor mandou. Não, eu não mando ninguém. Eu não sou carrasco. Teve gente que me falou que eu estou tirando gente da igreja. Eu não tiro ninguém, que isso? Eu não sou carrasco.
Não sou. Não tirei ninguém. Quem tirou foi a igreja. Trate com a igreja aí. Não sou carrasco, eu sou amor. Amor para vocês com o amor que Deus colocou no meu coração. Que Deus coloque também este amor no seu coração, através da fé. Que Cristo te atraiu, que você foi crucificado com Ele, que você morreu com Ele, e que Deus te ressuscitou com Ele, te deu o Espírito Santo e o amor dEle. Oh, beleza! Aí nós vamos ver as coisas como o apóstolo Paulo mandou. Colossenses 3, de 1 a 3. Aí sim, eu sei que vou morar nesta cidade que o Senhor fez para mim. Por isso eu vou buscar as coisas aí de cima. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, você morreu. Se não morreu, não foi ressuscitado. Mas morreu onde? No corpo de Cristo na cruz. Então foi ressuscitado. Busca as coisas lá de cima, irmão, para ser feliz, para receber esta alegria que Cristo dá para aqueles que o seguem. Não se esqueça de orar. Amado que está ouvindo, que está longe, está perto, ore, trate com Deus, agradecendo o presente que Ele tem aí para te dar, se você ainda não recebeu. Agradeça por Jesus ter ido para aquela cruz para te salvar, para te atrair no corpo dele, para te levar a Deus. É isso que importa. Tá certo? E ore a Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua misericórdia é grande e dura para sempre. Na tua infinita misericórdia, o Senhor enviou Jesus para nos salvar da condenação eterna. Muito obrigado por ter deixado que crucificassem Ele naquela cruz, para Ele nos atrair no corpo dEle, nos fazer crucificados com Ele, morrermos com Ele, para o Senhor nos ressuscitar com Ele e nos dar o Espírito Santo e o teu amor. Abençoe as pessoas que estão ouvindo, aquelas pessoas que estão conectadas. Tem misericórdia, Senhor, dando-lhes o desejo de serem teus filhos através da crucificação e morte com Cristo. Em nome de Jesus, amém. A graça e a paz. Um bom descanso. É necessário renascer.